Então vamos dar continuidade aí à nossa aula. Agora aí a aula de tecnologia de aplicação defensiva, a parte 2. Agora calibração do pulverizador, ok? Aula 5. Então, para a gente começar a fazer a calibração, alguns parâmetros a gente tem que levar em consideração, né? Ser avaliado aí para a regulagem. Então, de acordo com nós vimos, a velocidade de deslocamento, né, a gente precisa calcular, a gente vai precisar de uma trena. Então, a distância entre as pontas na barra, qual que é, tem que medir, verificar certinho, se vai ter que fazer algum ajuste. Verificar então a vazão das pontas. Para isso a gente vai precisar de uma proveta, de um relógio, um recipiente e o kit de EPI, né? Aqui eu coloquei as luvas e tudo, mas é bom estar com o kit completo que eu vou estar mostrando. O kit de manômetro para verificar a pressão lá nas pontas, qual que está chegando certinho, né? Caso a gente não tenha o manômetro de barra, que é mais comum, não tem, aí você tira, acopla ele lá no bico e verifica a pressão que está chegando, né, em cada seção. A temperatura, é importante que a gente verifique, a velocidade do vento, a umidade relativa. Então, todos esses fatores nós vimos que ele interfere na qualidade da aplicação. Densidade de gota para isso, né? Tamanho de gota, amplitude, caso a gente queira checar isso aí, se a gente não estiver conhecendo, aí no caso a gente vai precisar do papel sensível, da lupa, do soft, né, do scanner de mesa, ou o próprio hoje o scanner do celular dá para fazer tranquilamente, já dá para esse software já tem ele inclusive no celular. E a distribuição na barra para ver como que está aí uma mesa de checagem. Então, aqui está só esse kit, né? Então a jarra, no caso para medir o volume, a gente tem uma jarra ou uma proveta graduada, que é importante. Caso não tenha, se tiver uma balança, você pega e mede. No caso da água, o volume é igual ao peso também, né? Aqui a densidade é 1. Aqui o kit de manômetro que se coloca na ponta. O termo higrômetro, temos vários modelos aí no mercado, que aí no caso você mede a velocidade do vento, a temperatura e a umidade. Então você já faz tudo ao mesmo tempo. Tem alguns modelos aí que vai custar de 70 a R$ 1.000 aí, dependendo. Mas esses aqui em torno de 100 e pouco, R$ 200, você compra um desses que dá para trabalhar. A mesa, né, de checagem de distribuição é uma mesa onde o pulverizador joga e ele vai concentrando aqui o volume de aplicação. Você põe ele logo abaixo aí da barra de pulverização. Aí você consegue ver como que está a distribuição, né, da pulverização ali. Esse aqui é o papel sensível, né, que dá para você medir o tamanho, o número de gotas e a sobreposição, como que está. E aqui é o soft, né, o nome do software que faz a avaliação do MDC, né, o MDV das gotas, né, que dá esses cálculos, caso você queira checar aí. Na fazenda é mais difícil, a gente está fazendo, mas eventualmente os bicos vai ficando desgastados, ou quando você acaba de colocar, é importante a gente checar isso. E é claro, nunca trabalhar sem o kit de EPI, né? Para evitar qualquer tipo de contaminação quando você for fazer a manutenção e tudo, que você vai estar tirando essas pontas. Às vezes foi feita a pulverização, tem um resíduo, não fez a limpeza adequada, então durante o manuseio todo. Então o kit, normalmente ele vem com botas, uma calça com teflon, uma blusa com teflon, né? Aqui a touca árabe, né, que evita também você poderia usar a máscara também, ou usar a viseira, né? Normalmente às vezes a viseira é menos incômodo, né? Então protege os olhos, protege toda a área também ali. Quando é gota muito pequena é importante a máscara também, tá certo?
Então, para calibração, antes de começar a calibração, já está lá no barracão ainda. Depois a gente coloca a água, né? A gente dá pressão no sistema, mas para verificar lá no barracão, a gente verifica se tem algum vazamento, se tem que trocar alguma mangueira. É claro que isso aí a gente tem que fazer isso bem antes do momento que precisa fazer a pulverização, que às vezes você vai pulverizar, fazer a calibração, a mangueira está vazando e acaba atrasando, não tem a mangueira. Então isso aí na manutenção periódica, até quando termina, a gente faz essa checagem e antes de começar o período da colheita ou de plantio e de uso do pulverizador. Então o estado das válvulas, como estão, as pontas, a gente já faz um planejamento, vou plantar soja, vou pulverizar para tal praga, qual que é o bico mais recomendado. Então no início, no planejamento, a gente já coloca, né, inclusive essas pontas, qual pulverizador que eu vou estar usando, e já deixo isso tudo certinho lá na propriedade. E não é na hora que a gente vai usar o pulverizador que a gente vai checar esses elementos, não. Agora, na hora, no dia da pulverização, né, estando o pulverizador lá, já fez uma pulverização outra, então periodicamente, né, de acordo com o produto que a gente vai estar usando, o tamanho da planta, é importante que se faça a limpeza dos filtros, né? Então todos os filtros, nós vimos que são vários, então é importante ter uma escova para fazer essa limpeza, tem a escova própria, você já está com EPI, luva e tudo, né? Normalmente dá uma checada nas mangueiras, regulador de pressão se está funcionando ou não, né? Dá uma calibração dele, checa ele eventualmente. Os vazamentos na bomba, todo jeito a gente vai fazer na hora, mesmo que faça isso preventivamente, durante o período que você está usando, você faz uma checagem rápida também. As pontas, né, como que está o estado, se estragou ou não, né, se está tendo uma variação entre um bico e outro, na pressa, às vezes, pelo menos visual, você já consegue detectar algumas diferenças. Na gota, vou estar mostrando aqui para vocês. Só mostrando o estado de daqueles filtros, né, do bico, né, depois de uma pulverização. Imagine isso aqui, se você não fizer uma limpeza logo em seguida a pulverização, isso aqui seca, depois fica até difícil de estar lavando. Aqui no caso, ó, nós temos uma ponta, né, óleo jato totalmente desuniforme, os lugares mais... Então dá para visualmente, você já consegue verificar. É claro que a gente nunca espera chegar num estado desse aqui. Às vezes até para um cisco, né, que chegou, ele já dá essas deformação durante a aplicação, aí você para e faz a manutenção. Né? Só mostrando aqui as condições desses bicos, né? Aqui um outro bico também com jato todo desuniforme, né? Então esse é um bico que tem aqui a questão das mangueiras pingando, como que tá as condições. Aqui um pulverizador mais velho, normalmente esses problemas das mangueiras vão ressecando. É importante verificar isso aí, eventualmente tem que substituir. Tá? Depois de feito isso aqui, falar agora o que vão fazer, né? Vão partir para calibração. Mas podemos aí dentro, quando você tem o tempo também, é importante você verificando esses problemas, você substitui ou um bico novo, é importante que ele chegou, a gente faça a verificação da distribuição. É claro que esse padrão de distribuição ele é de acordo com o bico que você escolheu, né? Você tem que checar realmente se ele não tem algum defeito de fábrica ou se foi fazer alguma limpeza e esse padrão ele foi alterado, né? Então é feito essa checagem aqui. Durante o período, começou hoje, amanhã, às vezes você não vai conseguir. Então, dentro de um período de planejamento, né, você vai estar fazendo essa checagem aí, desses padrões aí. Ok? Aqui só um detalhe dessa barra aqui da checagem, né, como que ela funciona. Aqui você pode colocar ela e coloca o bico aqui, né, em vez de você tira lá do pulverizador a ponta e coloca nessa para fazer a checagem, né? Você traz ele e faz a checagem, não precisa ser lá na máquina especificamente, você tira da máquina, põe a pressão de trabalho e faz a checagem do padrão de distribuição desses bicos, sei lá, como que eles estão.
E dentro desse padrão aí você checa como que está o coeficiente de variação, né, dessa distribuição aqui, tá certo? Então ele tem que estar uma uniformidade para um bico de leque, por exemplo, esse coeficiente de variação bem abaixo aí em torno abaixo de 10, né, sempre. Então um bico, uma boa distribuição aqui de 6% de variação, isso é normal. Mas quando ele passa uma variação aí para 35%, 50%, né, que igual aquele que nós mostramos, aquele bico, lugares que está jogando muito mais do que outro, veja, olhando visualmente, às vezes você já consegue detectar quando você tem um coeficiente de variação muito grande. Então esses bicos têm que ser substituídos, essas pontas, né, não pode deixar lá, tá certo? E verificar qual é a altura de trabalho desse bico, né, para estar trabalhando também. Só mostrando os padrão, se ele tem esse padrão de distribuição, né, então normalmente ele requer sobreposição. Então a altura de pulverização, à medida que eu vou diminuindo aqui, aproximando, ele vai diminuindo a sobreposição. Então normalmente ele já tem uma altura de trabalho que já vem estipulado do bico até a copa, né, da planta, para ter o padrão, aquele padrão de distribuição. Se eu alterar, né, e não tiver a sobreposição adequada, ele altera totalmente a uniformidade ali. Então é importante essa altura de distribuição do bico, que eu vou estar regulando a barra, né, tem que seguir isso aqui durante as aplicações, né. Alguns, né, permite essa variação entre espaçamento entre ele, para permitir o melhor, de acordo com a altura, eu posso variar essa distância entre bicos. Mas na maioria das barras hoje, praticamente isso aqui já está vindo fixo, quase que todas elas com 50 centímetros. Caso não tenha, né, a gente tem essa possibilidade, a gente pode fazer essa correção também. Aqui só dois jatos diferentes, né, um jato plano comum, esse é o perfil, né, de distribuição dele. Esse aqui é um bico, né, uma ponta, né, com jato plano uniforme. Então veja a diferença, nesse caso aqui, a área de sobreposição normalmente é menor e eu consigo uma uniformidade bem maior. Então tem vários tipo de jato aí que a gente vai estar escolhendo. Aqui outros bicos também do tipo leque, do tipo de impacto, olha o tipo padrão de distribuição, cone vazio, nós já vimos que tem esse padrão de distribuição, cone cheio, né, os dois, né, esse aqui até um pouco mais pronunciamento aqui até maior aqui no centro, tá? A sobreposição maior ainda. Aqui a escolha da ponta, então, que a gente vai estar fazendo ali na hora da pulverização, é de acordo com o tratamento que vai ser feito, o volume, se nós estamos querendo 100 litros por hectare, 200 litros por hectare, a gente vai escolher a ponta que dê essa calibração adequada. E a velocidade que esse equipamento permite. Nós temos equipamento que não dá para trabalhar, a barra não dá uma estabilização muito, tem que trabalhar com velocidade de 4, 5 km por hora. Mas nós temos equipamento que permite você trabalhar aí até 12, 15 km por hora. Então os bicos têm que ser totalmente diferentes para as duas situações. O que está numa velocidade maior permite, né? Normalmente eu tenho que trabalhar com pontas com vazão bem superior para manter a mesma quantidade de vazão por hectare, né? Se eu quero 100, né, litros por hectare a 4 km por hora ou 8 km por hora, eu tenho que ter uma vazão a 8 km por hora, o dobro para ter 100 litros por hectare do mesmo jeito, né? Então a calibração do pulverizador, então a escolha desse bico, nós vamos aprender a escolher isso aqui, né? Nós temos que fazer os ajustes aí, a taxa de aplicação, qual que é a taxa? Normalmente a gente começa com um produto, você vai na embalagem, o próprio produto, a empresa que está aplicando, olha, a soja você tem que trabalhar com tantos litros por hectare, de calda no estágio tal. Aí você já vai verificar qual que é a taxa de aplicação para estar escolhendo esse bico, tá?
e a velocidade de acordo com o aparelho, né? O espaçamento do bico, se ele é de 4, que alguns vêm fixos 40 centímetros, outros é 50, ou outros, como nós vimos, pode, permite essa variação. E aí sim a gente chega na vazão do bico de pulverização em litros por minuto, né? Que normalmente a gente trabalha litros por minuto. Lembrando que no bico está escrito sempre em galões por minuto. Escolhendo, uma vez que eu tenho, né, esses parâmetros já tenho a embalagem, eu já tenho a noção de qual bico, de que tipo de gota, que tipo de ponta que eu vou escolher, a gente vai começar a calibração propriamente dita. Então, normalmente a gente marca 50 metros, que é o mais comum. Alguns parâmetros pode ser com 30 metros, mas o ideal, quanto maior aqui, melhor. Então a gente marca no chão e você com um cronômetro, né? O trator vem, você já pega a marcha que você vai estar trabalhando, a quantidade de produto que vai ser utilizado, já enche o pulverizador, coloca a marcha que está estipulada, que nós vimos lá, que dá a velocidade que você quer, por exemplo, 4 km por hora, 6 km por hora, e já coloca aquela aceleração fixa, a rotação do motor, fixa ela, a marcha também. Por exemplo, vou trabalhar numa segunda simples, né? E já regula. E começa um pouquinho antes para que ele adquira a velocidade já constante a hora que você começar a cronometrar aqui. Aí você marca da primeira estaca até a última estaca qual o tempo que ele gastou para fazer esses 50 metros. Então, ali, a partir desses dados, a gente consegue calcular a velocidade real, porque lá no trator, às vezes, dá aquela rotação, pode ter uma alteraçãozinha com aquela marcha, e principalmente se você não tiver uma tabela ainda de velocidade, que o trator, às vezes, mais velho, você perde aquela tabela que fica ao lado do trator para você escolher a marcha. Mas aí você vai checar qual que é a velocidade real que está dando, né? Então, 50 metros, a velocidade marca o tempo. Aí a gente vai calcular a velocidade. Velocidade é a distância dividido pelo tempo. Normalmente, como a distância é uma distância só de 50 metros, tá? E o tempo a gente marca em segundo. Normalmente dá em torno de 30 segundos. Aí eu calculo, seria metros por segundo. Mas a gente trabalha para transformar em quilômetro por hora, tem que multiplicar por 3,6, né? Então, é claro, sabendo o seguinte, que de acordo com o terreno, se eu tenho um terreno com a topografia boa, eu consigo trabalhar numa velocidade maior. E se o meu equipamento também permite velocidade maior, quanto maior a velocidade de aplicação, maior o rendimento a gente vai ter. Então a gente sempre tenta trabalhar com a possibilidade de maior velocidade, dado aquele equipamento permitir e o trator e os bicos que a gente tem, né? Uma vez que nós temos o tempo que gastou para fazer 50 metros daqui até aqui, a gente agora com o trator parado, com a pressão de trabalho já feito a pressão, vamos supor, 2 bares, né? Já escolhemos a ponta, qual que é a melhor ponta aqui, né? O que que a gente faz? A gente coleta, aciona, né? Marca um cronômetro, aquele mesmo tempo que gastou para percorrer os 50 metros, a gente faz a coleta em cada bico, faz uma amostragem, né? Se você pudesse fazer em todos, melhor, né? Então a gente marca no cronômetro, coloca aquele tempo que gastou para fazer os 50 metros, a gente coleta. Terminou, a gente tira rapidamente. Então isso é a parte, a gente não é com o trator andando que a gente vai ficar andando e coletando fazendo a amostragem, tá certo? Então pode repetir mais de uma vez, conta, aqui no caso está usando 2 bicos, 2 pessoas, eu faço umas 2, 3 vezes e tira a média, né, de qual foi a quantidade de água, que aqui normalmente a gente trabalha só com água, para evitar qualquer contaminação, mas mesmo assim tem que ser usado luva, né, para estar fazendo essa coleta aqui, tá?
Então, veja bem, nós já temos a velocidade do trator, nós já temos o tempo que ele gasta para percorrer e agora nós já temos o volume que ele gasta naquele período. Então, se eu tiver, no caso, um medidor de volume específico, né? Eu não preciso nem calcular, né? Então eu tenho aqui que o espaçamento, vamos supor que eu tenha lá que o espaçamento seja 50 centímetros, o percurso 50 metros, e naquele tempo que eu marquei, eu coloquei, deu 750 ml, tá? Se eu tiver aqui um calibrador, isso aqui você compra ele, você não precisa fazer conta nenhuma. Então você vai lá e coloca, olha, deu 750 ml. E o espaçamento entre bico, né, normalmente eu tenho aqui de 50 centímetros, vai ter uma outra escala que seria de 40 centímetros, que é os mais comuns. Então, coletou, se deu 750 ml, isso significa, se eu olhar na coluna aqui de 50 centímetros entre bico, dá, na verdade, 300 litros por hectare. Nesse caso aqui, ó, ele está marcando aqui que o coletor deu em torno de 350 ml, que está dando em torno de 140 litros por hectare. Ou seja, você tendo esse calibrador, basta você ir lá coletar, já tá, você já confere quantos litros por hectare está caindo, tá? Então ficou fácil de fazer essa calibragem. Então vamos supor que você queira, na verdade, um pouco mais do que 150, ou no caso aqui que deu 300 litros por hectare, eu quero 250. Eu posso ir lá e diminuir a pressão, né, e fazer outra coleta até chegar naquele volume adequado. Nesse caso aqui, que era 140, vamos supor que eu queira chegar em 150 litros por hectare, eu aumento a pressão um pouquinho e a verdade, a vazão aumenta também. Eu faço esse ajuste, né, da quantidade de litros por hectare que a gente quer. Então, tendo esse calibrador que você compra, é bem tranquilo essa calibragem, tá ok? Mas acontece que às vezes esse calibrador quebra, você não tem ele. E aí, como é que você vai fazer para saber quantos litros por hectare cai? Da mesma forma, né? A gente faria, dá para se fazer. Então, a calibração. Então, existe essa fórmula aqui, ó. Então, que é Qzão, é igual a Qzinho vezes 600, dividido por V vezes F. Sendo que o Qzão é o volume de aplicação, o Qzinho é o volume, a vazão do bico, que pode estar na tabela ou escrito no próprio bico, ou que você calculou também, tá? Vezes 600, dividido pela velocidade, que aí no caso você vai precisar da velocidade, que você calculou o tempo, 50 metros, né? Gastou em 50 metros, a distância dividido pelo tempo, vezes 3,6, e já joga aqui a velocidade. Tá? Vamos supor que deu 5 km por hora. E o espaçamento entre bico, que é o F, né, que seria 0,5. Fazendo isso aqui, você tem um volume de aplicação em litros por hectare. Então, de posse desses dados aqui que você coletou, né, em litros por minuto. Então, vamos lá. Se você, uma vez, calculando aqui qual que é a vazão, quantos litros por hectare, e você tem, ou o contrário, você não tem, você quer escolher o bico ainda, tá? Então, se eu inverto aqui, ó, a continha, se eu quero descobrir essa vazão, e eu tenho quantos litros por hectare eu quero aplicar, eu jogo a forma ao contrário aqui também. Eu isolo, jogo Qzão, que é a vazão, vamos supor 100 litros por hectare, vezes a velocidade, vezes o espaçamento por litro, dividido por 600. Eu acho qual que é a vazão do bico. Nesse caso, aqui eu tenho a escolha, como escolher o bico. Né? Então, qual o bico que eu quero? Então, eu não fui nem lá no trator, ainda quero escolher o bico ainda. Tá? Então, eu descubro qual que é tipo de gota. Não, eu quero gota fina, quero gota média ou quero gota grossa.
né? Vai depender do bico que eu estou usando. Então aqui eu tenho uma tabela de vários tipos de bico, tá? Então vamos supor que eu calcule lá e eu quero um bico que tenha vazão, por exemplo, de 0,56. Ou eu verifico a velocidade de trabalho que eu quero, e aí eu vou checar, eu quero gota fina, muito grossa. Vamos supor que eu queira muito grossa e vou trabalhar com a velocidade de 5 km por hora. Então eu tenho esse bico aqui que eu poderia usar, no caso, para colocar no meu pulverizador, ok? Então aqui eu estou partindo do cálculo para ver qual é o bico que eu quero, tá certo? Então a fórmula é vazão do bico que eu quero é volume de aplicação 100 litros, o espaçamento entre bico e a velocidade de trabalho vezes 600. Então eu acho a vazão, tá certo? Se ela já tiver em litros por minuto, né? Aqui as tabelas aqui no Brasil já estão vindo, no bico vem em galão, mas na tabela às vezes ela já vem já em litros por minuto, porque a gente já é mais fácil. E aqui já vai sair em litros por minuto. Então, se eu quero tantos litros, o bico, eu preciso dessa vazão por bico, tá certo? Então, é só eu escolher esse bico para essa velocidade, ok? Tá? Então, aí, novamente, se eu escolhi o bico, coloco lá, aí eu volto lá para o campo novamente para conferir se deu certo. Então, eu escolho o bico, porque às vezes eu tenho que fazer, o bico é aquele, e a pressão é aquela, e a velocidade é aquela. Mas, às vezes, a diferença de um trator com o outro, do ajuste do velocímetro, ou do tempo, é bom você estar fazendo um ajustezinho. Aí você volta para o campo e faz a calibragem. Então você escolheu o bico agora e volta a conferir normalmente lá no campo. Aí você volta normalmente, no caso eu escolhi a ponta e tal, vou lá checar qual que se está dando exatamente aquilo que eu quero. Tá? Então o que vocês vão fazer nesse caso aqui? Eu quero que vocês façam um cálculo, né? Pode utilizar essa mesma aqui, ó, calcular, por exemplo, se a vazão, né, no caso aqui, não tendo isso aqui, né, se vocês não tivessem, eu quero que vocês façam esse cálculo aqui utilizando a fórmula. Ver se bate com o que deu aqui. Então, o primeiro exercício é fazer isso aqui utilizando a formulação, essa fórmula aqui, tá? E ver se dá o mesmo valor que foi encontrado lá, ok? Então, aqui é a escolha do bico, a limpeza. Agora nós temos a calibração do pulverizador de barra, né? Então nós vamos verificar, né, a regulagem de pressão. Então vamos supor que deu acima, você vai lá, era para ter dado 150 litros, né? Deu 160. Então eu posso mexer na pressão, né? Vou lá no regulador de pressão, que nós já vimos onde que fica no pulverizador, e vou regular, aumentar ou diminuir a pressão, se eu quero aumentar ou diminuir a vazão. E volto a conferir até dar o valor adequado. Caso isso não seja possível, né, a gente aí teria que trocar a ponta. Nós fizemos uma escolha errada, né? Então vamos supor que eu quero 150 litros, está dando 200 litros mesmo numa pressão muito baixa. Ou seja, essa ponta ela está com uma vazão muito alta. Eu teria que ter escolhido uma ponta que tivesse uma vazão um pouquinho menor para mim conseguir fazer um trabalho legal, né? E de acordo com o tamanho de gota pretendido que a gente gostaria ali. Até uma outra opção poderia ser reduzir a velocidade ou aumentar a velocidade do trator, né? Se eu aumento a velocidade um pouquinho, vai reduzir o tempo para ele percorrer os 50 metros. Então eu posso aumentar um pouquinho a velocidade e nesse caso eu consigo fazer o ajuste também, tá? Caso não seja possível, novamente teria que trocar a ponta, né, para ver qual que é a mais adequada. Porque às vezes eu tenho um terreno, eu consigo ter uma velocidade de 6 km por hora. No outro, terreno mais deformado, tem ondulações, teria que trabalhar
com velocidade de 4 km/h, senão teria oscilação de barra muito grande. Ou seja, cada caso, né, você que vai estar lá no dia a dia, é que você vai ter que checar. Então aqui nós vamos fazer uma calibração de um pulverizador de barra, um exemplo, né, onde você foi lá e calculou a velocidade 8 km/h. O espaçamento de bico, 50 centímetros, e o volume de pulverização eu quero 100 litros por hectare. Qual é o bico? Qual a vazão do bico que eu tenho que escolher? Tá? Então vocês vão fazer isso aqui também, eu vou fazer esse exercício, vou estar fazendo com vocês, só que vocês vão estar mudando, no caso aqui, para uma vazão diferente. No caso, vocês vão estar colocando aqui a escolha de um bico com um volume de pulverização, em vez de 100, vocês vão calcular com 120 litros por hectare. Tá? E vão fazer esse mesmo cálculo aqui. Então a fórmula é aquela mesma, né? Então eu quero descobrir o quê? Qual que é a vazão do bico, né? Então a vazão do bico é aquela mesma forma, só que colocando a vazão aqui, é a velocidade vezes a taxa vezes o espaçamento. Normalmente essa fórmula aqui, a gente deixa ela escrita no próprio pulverização. Às vezes você está lá no campo, qual que é a fórmula certinho? Normalmente você deixa ela escrita lá no próprio, com um pincel que não apaga, no pulverizador, né? Caso você não tenha uma caderneta ali na hora, você consegue fazer tranquilo. Aí é só substituir os valores, tá? Então a vazão do bico vai ser 8 km/h vezes 100 litros por hectare, vezes 50 centímetros, que é espaçamento entre bico, dividido por 60 mil. Aí você vai falar assim, mas você tinha me falado que era 600, por que você está usando aqui 60 mil? Porque veja bem, aqui simplesmente porque aqui está em centímetro. Se eu passar para metro, aí se eu passar para 0,5, seria 600. Então eu tenho que tomar cuidado com a unidade que está. Então quando eu utilizo a unidade centímetro, eu tenho que dividir por 60 mil. Se eu usar metro, seria 600. Simplesmente essa conversão de unidade. Eu já fiz exatamente aqui para vocês, diferente da fórmula que eu usei anteriormente, exatamente porque vocês têm que estar atento à unidade que está sendo utilizada aqui. Tá certo? É igual velocidade. Por sacanagem, eu poderia ter a velocidade é igual a 2 metros por segundo. Vocês teriam que transformar para quilômetro por hora para usar a fórmula aqui, que a fórmula está em quilômetro por hora. Ok? Então é só mais uma questão de mudar a unidade. Então é por isso que eu estou colocando a fórmula aqui, que aqui a fórmula é quilômetro por hora, litro por hectare e aqui em centímetro. Se tivesse em metro, dividido por 600. Mas se tivesse em metro, eu teria que transformar aqui em metro. Ok? Tranquilo? Então vocês vão estar fazendo o cálculo, simplesmente variando aqui e para como atividade para me estar entregando aí, utilizando, em vez de escolher um bico para pulverização, né, ver qual que é a vazão do bico para 120 litros por hectare. Nesse caso aqui eu encontrei uma vazão de 0,67 litros por minuto. Tá? Aqui um outro caso, né, um outro exemplo, exemplo 2 aqui. Então eu quero a vazão em litros por minuto. Qual que é a vazão do bico? 15 km/h, tá? 150 litros por hectare. Então a mesma coisa, é só fazer a conta. Eu encontro então, fazendo a conta, 1,8 litros por minuto. Então tem dois casos, dois bicos diferentes, né, no exercício anterior e nesse aqui. Então eu vou ter que ir na tabela e escolher dois bicos diferentes, ok? Então se vocês tiverem dúvida, aí é só voltar lá naquela tabela que eu passei aqui para vocês, né, e verificar qual bico que você vai escolher no primeiro caso e no segundo caso. Então, como exercício também, nesse caso do exercício que vocês vão estar calculando, vocês voltam aqui na tabela e verificam qual do bico vocês escolheriam aqui, ok? Tranquilo? Então, vocês vão calcular, fazer esse mesmo exercício para fazer a escolha do bico, ok? Tranquilo?
Aqui um outro exercício, né? Agora, vamos supor, já escolhi o bico, já verifiquei qual que é a vazão que eu quero, tantos litros por hectare, mas aí eu quero saber quanto de produto eu vou colocar no meu tanque. Aqui, no caso, eu tenho um tanque de 400 litros, tá? E eu quero 300 litros de calda por hectare. Então, 300 litros por hectare, uma dosagem uma quantidade de volume de água, tá certo? E qual que é a dose recomendada que está lá no produto? Ele diz, olha, eu preciso 2 litros por hectare desse produto, desse inseticida, ou fungicida ou herbicida. Olha, a recomendação é 2 litros por hectare. E eu sei que eu vou gastar 300 litros de calda. Quanto de produto eu vou colocar para encher esse tanque aqui que tem 400 litros? Né? Então, basta a gente fazer uma regrinha de 3. Em 300 litros, que eu vou gastar de água por hectare, eu tenho que colocar 2 quilos. Nesse caso, o meu tanque tem 400 litros, quanto que eu vou colocar? É só multiplicar pelos inversos, né? Eu tenho, então, que eu preciso colocar 2,67 quilos do produto no meu tanque, ok? E se eu tivesse, então, 300 litros, em vez de 300 litros por hectare, eu tivesse um pulverizadores que fosse de 150, para ficar mais fácil, 100 litros por hectare. Aí vocês vão fazer a conta, se fosse 100 litros por hectare, quanto de produto que eu vou colocar nesse tanque de 400 litros. Então vocês vão fazer a regrinha de 3, fazer como exercício, né? E me encaminhar, ok? Então aqui um outro exercício, né? Qual a quantidade de formulado comercial do produto químico a ser colocado em cada carregamento do pulverizador de 600 litros. Então agora eu já tenho um pulverizador de 600 litros. A recomendação é 3 litros por hectare. Então como que a gente vai calcular? Então a mesma coisa, produtos, né? Eu posso usar uma fórmula, tá? Então o volume do tanque, 600 litros. Quantidade recomendada, 3 litros. E o volume da aplicação, tá? Então, essa é a formulação. Caso você gosta de decorar forma, pode usar isso aqui. A mesma formulação. Então, no outro caso, você usou regra de 3. Aqui você vai fazer a mesma coisa, né? Então, agora, usando como exercício, como 2 litros, como exercício para me entregar, tá? Então, nesse caso aqui, 600 litros, se for 3 litros por hectare e 100 litros de calda, né? Esse aqui é o produto, o ingrediente ativo, e esse aqui é da calda. Então, no caso, eu vou pegar um tanque de 600 litros, vou ter que colocar lá para a gente formar a solução, né? Lá no tanque, né? Então, eu vou ter que usar 18 litros. Mas pode acontecer em alguns casos que eu ter no tanque sobrou 200 litros. Então, o meu tanque é de 600, mas eu tenho 200. Então, sobrou quanto? 600. Se tem 200, então aqui é 400. Então, eu vou preparar para completar o tanque, eu preciso só de 400. Eu faria 400 vezes 3 dividido por 100. Ok? Então, em alguns casos, às vezes, olha, eu tenho aqui tantos litros no tanque, mas não dá para mim ir lá e voltar aqui, né? Então, por exemplo, estou lá no meu dia a dia. Então, fica um pouquinho dentro do tanque. Aí eu tenho que descontar aquela quantidade que tem dentro do tanque, né? Para a gente fazer o cálculo da quantidade de produto que vai ser colocado ali, para completar o tanque, para continuar o trabalho. Tranquilo? Então, se o tanque tiver 100 litros de resto, então vocês vão fazer o cálculo quanto de produto, se ele tivesse lá 100 litros, de resto vocês vão estar fazendo esse cálculo e me encaminhando, como exercício também, ok?
Então, nós vamos, para vocês começarem a raciocinar nesse sentido. Então, não está feito aqui, mas era só eu pegar 600, se eu tenho 100, 600 menos 100, dá 500 vezes 3 e 500. Aí vocês vão estar fazendo isso aí e me encaminhando, entendeu? É como se o tanque tivesse só 500 litros, apesar que ele já tem 100 litros lá. Mas ele poderia ter 50, podia ter 30, podia ter 40, né? Assim como poderia ser 150, como 300, eu queira completar. Independente disso, aí vocês vão estar fazendo aí. Então aqui um exercício, novamente, mais um exercício de escolha da ponta do pulverizador. Então eu tenho aqui a distância, 50 metros, tempo 16 segundos, espaçamento de bico 50 centímetros, tempo de aplicação. Não, taxa de aplicação eu quero 140 litros por hectare. Qual a vazão do bico? Então novamente aqui é só voltar a forma, se está em centímetro, né? 60 mil, se tivesse em metro, seria 600. Aplicando, muito simples, eu acho qual que é a vazão do bico. Achando a vazão do bico, 1,4. Então eu vou para a tabela. No caso aqui eu tenho uma outra tabela. Então quanto que deu? Deu 1,4 litros por minuto, essa vazão. Então 1,4 litros eu tenho aqui. Esse bico teria 1,37. Se eu escolher esse bico aqui, né, aí para a velocidade de pressão de trabalho aqui 1, né, em termos de bar. Se eu for aumentando a pressão, por exemplo, 2,5, eu poderia usar esse outro bico, que aqui é a marca do bico. Então eu tenho aqui 1,44, a vazão é 1,40, né? Então está bem próximo. Então eu poderia usar esse bico com a vazão de 2,5. Nesse caso eu vou ter gota de que tamanho? Eu vou ter gota do tipo média. Me atende? Ou eu preciso de gota do tipo grossa ou do tipo fina, né? Então aqui grossa teria que escolher algum que caísse aqui. Somente esses dois bicos aqui eu conseguiria dentro dessa vazão, né, que a gente, só esse aqui, na verdade esse aqui nem conseguiria, ok? Então eu escolho o bico, né, de acordo com a pressão. Lembrando que pressões muito altas, o bico desgasta mais e a gota fica menor. Então, o que nós queremos? Mas às vezes eu preciso de gotas menores, né? Então é isso que vai ser importante. Eu tenho que saber o que eu quero e qual o alvo que eu vou estar atendendo para escolher o bico aqui. Tá? Então as opções que me deram olhando na tabela foram essas três aqui. Né? Para um bico, se eu quero gota grossa ou gota média. Tá? Teria mais esses três bicos aqui, as possibilidades. Aí era só pegar esse bico, essa ponta, colocar lá no pulverizador e depois você fazer a verificação se deu tudo certo, né? Aí tem que fazer todo o procedimento lá. Ok? Então lembrando aqui, pressão, as opções que eu tive. Então esse bico com a pressão de 2,4 bar. Então eu tenho gota média para fina, né? Porque aumenta a pressão. Esse aqui 1,5 bar com gota para média para grande. E aqui com 1 bar, gotas do tipo grande. Aí você tem essas opções. Qual que você precisa? A escolha é em cima disso. Ok? Então assim que passa. Então aqui nós temos aqui outra opção, né, de tabela, né, onde nós podemos fazer a escolha do tipo de gota. Eu posso partir simplesmente daqui, né, depois eu faço o cálculo quantos litros por hectare que eu quero. Aqui eu tenho a vazão do bico, lembrando aí, tá certo? Então nessa tabela aqui, outro tipo de bico, aproveitando o cálculo anterior, eu teria esses dois bicos com pressão de 2,5 e pressão 1,5, que daria gotas do tipo muito grossa e grossa. Se for o caso, eu tenho outras opções para estar escolhendo, ok?
Então, se eu quero aqui, inclusive, que eu estou trabalhando com pressão muito grande, né? Então, é extremamente grossa. Eu teria a possibilidade dentro desse bico aqui. Ou seja, a escolha e o tipo, nós é que vamos moldar de acordo com a nossa necessidade. Normalmente, você tem uma coleção de bico para cada caso, você vai estar escolhendo, vai iniciar a lavoura, você já tem os bicos que você vai utilizar de acordo com a necessidade. Aí você vai estar colocando aquele bico. Então aqui calibrando um pulverizador de bar, né? A faixa de pulverização é igual à distância entre os bicos montado na barra de pulverização, né? Então isso aqui é a barra. A faixa de aplicação é tudo isso aqui. Então o que seria a faixa de aplicação desse pulverizador aqui, ok? Então, se eu estiver trabalhando numa pulverização, por exemplo, em culturas perenes, né? Então, na verdade, e se for costal, eu estou trabalhando um lado. Eu faço o cálculo pulverizando aqui, qual que é a minha faixa de pulverização. Isso, para mim verificar, fazer a conta, em 1 hectare eu tenho esse espaçamento aqui, a metade da rua e a metade da planta, para a gente calcular quantos litros por hectare eu vou estar gastando lá e conferindo, né? Seja ele costal, seja ele tratorizado, né? Então eu tenho aqui um nebulizador ou um costal ou um trator, um pulverizador atomizador. A forma de cálculo é a mesma. Então aqui, por exemplo, a faixa de aplicação ele está usando o quê? Os dois lados, a metade da planta. Então, do centro da rua até aqui é o espaçamento, vezes a quantidade em metro para a gente achar a faixa de pulverização. Para a hora de fazer a calibração, a gente ter essa ideia que quantos litros por hectare a gente vai estar gastando ali. Ok? Tranquilo, né? Então, a faixa de um atomizador do tipo Cortina, né? Aqui aplicando dos dois lados, é daqui até aqui, tá certo? Um atomizador ali. Aí se eu quero saber quantos litros por hectare, eu marco um comprimento, né? E vezes essa largura, eu tenho a área de aplicação de tantos litros. Aí eu faço a regra de 3. Se eu gastei em 100 metros quadrados 10 litros, né? Ou 10 litros, em 1 hectare eu vou gastar quanto? Né? Então, basta fazer uma regra de 3. No caso, os aplicadores do tipo canhão, né, ele tem uma faixa limite que está distribuição homogênea. Então, a faixa de aplicação é toda essa aqui. Normalmente, esses aplicadores aqui trabalham com gotas bem grossas, né, para permitir que não ocorra. Ele trabalha com gotas mais finas, próximo, e gotas mais grossas, distante, com um jato de ar para permitir que a gota consiga atingir o final, né, da área de aplicação. Então, a faixa de pulverização é igual à distância entre cada passada, né, em metro, alcance do jato que pode, onde o trator passou uma vez, vai passar a segunda vez. Normalmente, alguns desses pulverizadores, né, a faixa de pulverização às vezes chega até 30 metros, né? Então ele passa de uma vez a faixa de aplicação onde ele passou e aonde ele vai passar novamente. Aqui normalmente a faixa de aplicação é a metade da árvore até uma planta de laranja até o outro que ele vai passar na outra rua. Aí você faz o cálculo da quantidade. Num pulverizador costal, normalmente a gente marca uma área no chão, 10 metros por 10, né, e você faz a aplicação nessa área total. Inicialmente você enche o pulverizador, né, e vai pulverizando como se você estivesse pulverizando normal no seu dia de serviço. E depois você verifica quanto de água completa ele. Eu fiz em 10 por 10, dá 100 metros quadrados, eu gastei 2 litros. Em 1 hectare, gastaria só multiplicando por 100, 200, por exemplo. Então, aqui só dando um detalhe dessa
calibração, como que a gente faria. Então enche completamente o tanque do pulverizador, tá? Aplica na área, naquela faixa, né? Igual à área de trabalho e medir a quantidade aplicada depois. Quem gosta de forma, né? Então eu poderia, volume de aplicação é igual ao volume litro vezes 100, se eu aplicar em 10 metros quadrados. Né? Mas não há necessidade, isso aqui é uma regra de 3. Então em 100 metros quadrados gastei 1 litro, em 10 mil metros quadrados gastei X e faria. Que é essa formulação, essa fórmula aqui. Mas se você quiser gravar a fórmula, né, fica mais fácil aí. Normalmente eu faço regra de 3. Gastei 2 litros em 100 metros quadrados. Em 10 mil metros quadrados, X. Ou seja, esse pulverizador, de acordo com a calibragem dele e a velocidade que andou. Lembrando que uma pessoa pode andar mais rápido do que a outra. Então, se você vê que uma pessoa com a outra tem uma diferença muito grande, você tem que calibrar para aquela pessoa e para outra pessoa. Né? Porque ele vai estar andando no seu normal do dia a dia. Ele não vai ficar forçando uma velocidade maior do que a passada normal dele, senão ele vai cansar demais. Então aqui usando a regra de 3 e aqui usando a fórmula, que é a mesma coisa, ok? Então a calibração aqui, na verdade, se eu coloquei quantos litros por hectare e quantos litros tem a bomba, aí eu vou ver a quantidade de produto que eu vou colocar também, né? Então, se eu vou gastar, tá marcando 200 litros por hectare, 200 litros por hectare, a recomendação desse produto é, em 200 litros, eu colocar 2 litros, por exemplo. Se eu tenho 20 litros na bomba, ou 15, quanto que eu vou colocar na bomba? É a mesma entendimento da calibração do bico, do tratorizado, o autopropelido. Então, todo esse teste, se você entendeu tranquilo, né, essa calibração aqui, né? Então, no caso do pulverizador costal, vamos supor que você chega aqui 250 litros. Olha, mas a minha ideia é muita água, eu gostaria de trabalhar com 100 litros por hectare no pulverizador costal, por exemplo. O que você faria? Então, normalmente eu trocaria uma ponta para uma ponta que tem uma vazão menor e trabalharia na mesma velocidade, na mesma aplicação. Às vezes eu passo então de 250 para 100 litros por hectare, né, que seria o suficiente. E isso é vantagem porque quanto menor a quantidade de água, menos o número de vezes que você vai estar enchendo a bomba durante o trabalho é menor. Então acaba tendo um rendimento maior também, né? Então, vai depender, então, às vezes, o tamanho da planta que você está pulverizando. Se eu tenho uma planta mais baixa, né, ou uma planta mais alta, né, então, às vezes, eu tenho que colocar um pouquinho mais de produto por litros por hectare, tá certo? Então, a calibração passa por aqui. Se vocês entenderam, né, qualquer coisa a gente fica à disposição para estar tirando essas dúvidas, né? Então, e você fazendo esses 4 exercícios aí e me entregando, né? E é importante que tente fazer bem tranquilo. Se você fizer entender, né, você vai estar tendo a possibilidade de você fazer calibração de qualquer pulverizador. Lembrando que hoje nós já temos pulverizadores, né, que já tem até contadores de litro lá no próprio painel, aqueles autopropelidos. A gente consegue fazer os ajustes de dentro da cabine. A gente consegue fazer esses ajustes aí. É claro que a ponta, né, o bico, né, alguns têm a possibilidade de mudar o tipo do bico de dentro da cabine. Ele roda, ele tem vários tipos de bico e ele dá para substituir também. E em alguns casos você vai ter que ir lá e substituir o bico e a cabine faz o ajuste, né? Mas isso que nós fizemos, mesmo os autopropelidos acaba passando por esse sistema ou essa mesma correção, sistema de aferição ou de calibração que nós fizemos aqui. Veja, tanto o costal quanto os tratorizados e todo o sistema é idêntico. Se você entender esse aqui, você vai entender todos os demais, né? O importante, então, é saber fazer a escolha, é saber qual o nosso alvo,
se é inseto, o tipo de produto que eu vou usar, se é sistêmico ou não, né? A vazão que eu quero utilizar para a escolha da ponta, né? E depois colocar o produto na quantidade certa, ok? Né? Espero que tenha ficado bem entendido, tá ok? Muito obrigado pela atenção até o momento, ok? Até mais.